Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Libertos do poder do pecado. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi circuncidada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a quem escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora, devem se entregar como escravos à vida de justiça para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje, vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus poderoso, santo e bendito, louvado seja o teu nome, Pai. Toda a terra está cheia da tua glória. Não há outro além de ti. Santo, santo, santo é o Senhor. Te louvamos, te bendizemos, exaltamos o teu santo e glorioso nome. Pai, obrigado pela tua palavra que fala ao nosso coração, nos traz instrução, a tua palavra que nos traz ânimo e encorajamento, a tua palavra que dá direção e dá sentido, Pai, a cada instante da nossa vida. Obrigado, Deus, por ser um Deus tão grande e se preocupar com alguém tão pequenino como nós. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te engrandecer, Pai, de maneira simples, porque nada somos, Pai, mas nos sentimos tão fortes, Pai, e nos sentimos tão amados quando olhamos para a cruz, Pai, quando reconhecemos o sacrifício de Jesus, o seu Filho amado, por cada um de nós. Pai, que nós possamos viver como aqueles que sentem o amor do Senhor, que nós possamos viver como aqueles, Pai, que têm a Tua doce presença e têm a manifestação genuína do Teu Espírito, o Teu Espírito que é poderoso, o Teu Espírito que é consolador, o Teu Espírito, Pai, que faz sinais e maravilhas. Graças te damos, ó Deus,
pela Tua bondade, Pai, com cada um de nós. Perdoa mesmo, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Livra-nos das nossas transgressões, Pai. Ó Deus poderoso de Israel, nós queremos Te exaltar neste tempo, Pai. Te agradecer, Pai, pelo plano perfeito de salvação em Cristo Jesus, nome o qual nós oramos agradecidos. Amém e amém. Graças a Deus.